Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite. Estamos aqui para mais uma aula. Sabemos que estamos sumida, né? Nós não estivemos aqui segunda-feira passada, sábado retrasado, mas tivemos aí uma viagem, tivemos alguns contratempos, porém, tá tendo um delay aqui, gente, não esquenta, tá? Eu falo, papagaio repete. E hoje nós estamos aqui pelo canal do Instituto Fazendo Diferença, porque nas preliminares, né, nos últimos minutos aqui, nos últimos momentos, aonde nós iríamos estar entrando pelo nosso canal, Mulheres e Sua Singularidade, ou seja, melhor, Lisete Ferreira, né, com essa programação Mulheres Inteligentes, deu uma dificuldade técnica aqui, né, parou tudo, mas a gente sempre se arranja, então estamos aqui. Você que já está aqui no canal, você pode multiplicar esse link, tá? E durante a semana nós vamos subir esta aula para o canal Lisete Ferreira, tá? Então você que não conseguir assistir hoje, ou você que sabe de alguém que não vai conseguir estar aqui por não ter recebido o link, eu queria pedir para você, principalmente as minhas amigas, tá? As que estão aqui toda segunda-feira, as alunas oficiais, que vocês possam compartilhar e avisar as demais, tá bom? Vamos lá, eu quero orar com vocês antes de nós começarmos. Eu quero também deixar aqui um texto da palavra de Deus, mas vamos orar, porque tudo nós devemos colocar nas mãos do Senhor. E quando colocamos nas mãos do Senhor, nós sabemos que tudo se resolve. Então, se houver algum contratempo nessa caminhada aqui, não reparem, é que nós fizemos aqui uma bela armadilha, um remanejamento para poder transmitir, para não ficarmos sem mais esta aula, ok? Oremos ao Senhor. Pai, eu quero entregar esta noite nas tuas mãos, eu quero entregar esta programação nas tuas mãos, eu quero entregar, Senhor, tudo aquilo que nós vamos fazer aqui nesses 40 minutos, 30, 40 minutos, que seja para o benefício das pessoas, mas a glória do Senhor. Eu não abro mão, Senhor, de colocar as coisas nas tuas mãos, de colocar diante de ti. Eu te sou grata pelo amor, pelo cuidado, pela generosidade, pela bondade do Senhor e pela permissão de podermos estar aqui. Nós sabemos que enquanto estivermos lidando com coisas terrenas, sempre haverá contratempos, sempre haverá altos e baixos, e nós sempre vamos ter, Senhor, além do teu apoio, o apoio também de pessoas para poder conduzir, Senhor, as coisas. Nós sabemos que perfeitos são as coisas do Senhor, porém, as coisas que nós, seres humanos, tocamos, sempre vai haver alguma dificuldade. E nós temos que aprender a atravessar os obstáculos e alcançar o objetivo. Por isso, nesta noite, eu te apresento, Pai, cada vida, cada coração, cada pessoa que está aqui comigo nos estúdios da Rádio Cidade, também, Senhor, cada pessoa que está do outro lado da tela nos acompanhando, ou que vai estar nos acompanhando, aos amigos, Senhor, no Instituto Fazendo Diferença, que está nos emprestando esse espaço para podermos transmitir, futuramente, durante a semana, Senhor, as mulheres do canal Lisete Ferreira, da programação Mulheres Inteligentes, Senhor, enfim, todos aqueles que passar por essa programação, que possam ser abençoados, em nome de Jesus. Assim, Senhor, eu declaro a tua palavra, profetizando milagre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje nós não teremos o suporte das músicas, por conta já do que eu disse, mas nós vamos já entrar aqui na aula. E eu quero deixar aqui com vocês uma reflexão, que diz assim, que sua vida seja um canteiro de oportunidades. E quando você errar o caminho, não desista. Saiba que ser feliz não é ser perfeito, mas usar suas lágrimas para irrigar a tolerância, usar os seus erros para corrigir
as suas rotas, usar suas perdas para refinar sua paciência, é criticar menos e apostar muito mais, é dar sempre uma nova chance para si e para os outros. E finalizando, para nós podermos entrar em 2 textos bíblicos que faz um paliativo com esta reflexão, eu diria assim: ser feliz é aplaudir a vida mesmo diante das vaias. Lendo isso para vocês, eu quero abrir a minha Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que diz assim, ó: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Detalhe, esse texto, ele está linkando com esta frase que eu citei aqui para vocês. Ser feliz é aplaudir a vida, mesmo diante das vaias, mesmo diante dos erros, mesmo diante das falhas, mesmo diante das negativações, mesmo diante das nossas maiores fraquezas. Nós precisamos aprender a aplaudir em vez de ficarmos constrangidos, em vez de ficarmos amargurados, em vez de nos escondermos ou em vez de desistir. Agora mesmo nós estamos passando por um momento como esse. Eu poderia ter ficado em casa ou ter voltado para casa, porque as máquinas pararam de funcionar. Mas apareceu diante de nós a oportunidade e a ajuda de uma outra pessoa para nos conduzir a fazer esta aula. O que nós fizemos? Abrimos mão dos recursos e estamos usando material de uma outra pessoa, do Instituto Fazendo a Diferença, para poder conduzir este momento e não te deixar sem essa apresentação. E a vida tem que ser assim. Eu não esperava por isso, quando eu estava preparando essa aula. Mas a vida tem que ser assim. Não deu certo hoje, você não desista e vá dormir. Muito pelo contrário. Para, reflita, tome um chá, tome um banho frio, faça uma oração e recomece a raciocinar, programar a sua nova etapa. Ah, mas não deu certo. Não deu certo a primeira, tenta a segunda. Não deu certo a segunda, tenta a terceira. Enquanto você estiver viva, tá? Ou vivo, haverá chance de um recomeço. E vou falar uma coisa para você. Às vezes nós erramos tanto que, através dos nossos erros, nós aprendemos a dar um salto de maturidade. Para quando fizermos realmente com confiança, nós sermos extraordinários naquilo que nós vamos executar. Então, guarde isso. Mas eu não quero ficar só com esse texto de Coríntios que fala que eu preciso, tá? Eu preciso, por amor. Só um pouquinho, gente, que o meu óculos, ele me ajuda bastante. Meu Deus, aqui. Por isso, por amor de Cristo, eu devo regozijar-me, alegrar-me, no quê? Nas fraquezas, no que mais? Nos insultos, em que mais? Nas necessidades, e onde mais? Nas perseguições, e também nas angústias, pois quando eu penso que sou fraco, é aí que eu descubro a minha força, ok? Vamos seguir para mais um texto que agora está lá nos nossos provérbios, né? Provérbios capítulo 3, versículo 13, diz assim, ó: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento no momento de dificuldade. Tá? Aproveite as oportunidades para ser feliz. Aproveite as oportunidades para alcançar o objetivo. Aproveite as oportunidades para mudar de vida. Executar na sua vida esta palavra que diz: seja feliz, ó homem, ache sabedoria e obtenha entendimento. Não tem como perecer. Então, eu deixo aqui 2 citações para vocês. Teria mais? Sim, mas eu quero deixar essas 2 para fazer uma lembrança na sua mente, para te trazer à memória o que você tem que fazer, não só hoje, mas no dia de amanhã também. É dar sempre uma nova chance para si próprio, tá? E para os outros. Procurar ser feliz
aplaudir a vida, mesmo diante das negativas, das vaias, ok? Se alguém ri de você, quer deixar a pessoa sem graça? Cai na gargalhada junto. Mesmo que você não saiba, ou mesmo que você esteja revoltado com o que estão rindo, ria junto, e você vai deixar a pessoa constrangida. Talvez você vai ganhar um novo ou uma nova amiga, ok? Tecendo assim o nosso papo Bíblia, tá? O nosso papo emoções, nós entramos para o eu como piloto da aeronave mental. Vamos fazer um voo? Este é um tema, é parte do tema, pois nós vamos, esse mês, falar sobre liderar a nossa própria mente. Seja autor da sua história. Se você liderar a sua mente, lembra que ela controla o seu corpo. Mas se você controlar ela primeiro, você vai ter o controle de todas as coisas, principalmente das suas emoções. Vamos lá? Eu, como piloto da aeronave mental. Ser autor da sua própria história é ser líder de si mesmo ou de si mesma. Como eu tenho alguns varões no ambiente que estão aqui me ajudando, e as regras diz que quando houver um homem, você diz a si mesmo. E isto vai fazer com que homens e mulheres entendam a palavra. É ser um coach emocional, ou seja, um treinador da capacidade de gerenciar a emoção. É ser capaz de pensar antes de reagir, nos focos de tensão, construir metas claras e lutas por elas, fazer escolhas e saber que toda escolha implica perdas e não apenas ganhos. Tirar os disfarces sociais, ser transparente e reconhecer conflitos, fragilidades, atitudes, até mesmo atitudes estúpidas. Não desistir da vida, mesmo quando o mundo desaba sobre si. Liderar a si mesmo, não ser controlado pelo ambiente, pelas circunstâncias e pelas ideias perturbadoras. E para fechar, gerir a própria mente. Os erros da educação clássica nos ensina a conhecer detalhes de átomos que nunca veremos e de planetas em que nunca pisaremos, mas não nos ensina a conhecer o planeta em que todos os dias respiramos, andamos, vivemos, o planeta da nossa psique. Aí eu te pergunto, você consegue controlar sua mente? Você já tentou controlar a sua mente? Você já tentou controlar a sua própria vida? Você já tentou, no meio de uma situação constrangedora, uma situação difícil, você parar, mesmo você tendo aquele momento de raiva, de ira, né? Porque irar é uma coisa que eu acho que todo ser humano acaba tendo. Mas você faz a diferença, você para, respira, pensa, conta até 10, analisa e depois segue em frente. Mas não com a mesma atitude negativa. Quando você volta do seu momento de pausa, você volta com um pensamento diferente. Você volta não com aquele desequilíbrio, mas você volta com a sua mente nas suas mãos. Por quê? Porque você volta equilibrado. Pensa nisso. Ao longo desse volume, você será encorajado a se conhecer e se mapear. O autoconhecimento básico é fundamental para expandir o prazer de viver, superar a solidão, promover o diálogo interpessoal, estimular a formação de pensadores, tá? Enriquecer a arte de pensar, debelar o câncer da discriminação e prevenir a depressão, a síndrome do pânico, os transtornos de ansiedade, a dependência de drogas. O que nós estamos tratando aqui, nós já tratamos há um ano atrás. Só que nós estamos fazendo uma revisão, porque nós vamos entregar um diploma para cada participante, para cada aluna que participa conosco. Então, nós estamos fazendo uma revisão. E nessa revisão de hoje, eu te pergunto, como está a sua situação diante das coisas que eu estou aqui te oferecendo, diante das coisas que eu estou aqui
falando, trazendo a sua memória. Ó, o autoconhecimento básico é fundamental para expandir o prazer de viver. Você tem tido prazer de viver? Você tem superado a solidão? Você consegue promover diálogo interpessoal? Estimular a formação de pensadores? Você consegue fazer as pessoas pensar? Você consegue trazer riqueza para os seus pensamentos? Você consegue desfazer da sua mente, do seu coração, a ferida da discriminação? Você consegue prevenir sentimentos negativos, sentimentos de tristeza? Você consegue eliminar na sua ação, reação, a síndrome do pânico? Sabe quando você vai ter aquele pequeno ataque de, como eu posso dizer, de arritmia, disritmia? Sabe quando o coração acelera, você começa a suar frio e começa a faltar o ar, você fica inquieto, não sabe o que fazer? Você consegue botar controle diante de uma situação como essa? Você consegue colocar linha nos transtornos de ansiedade? Você consegue evitar de usar drogas? Quando a gente fala a palavra drogas, cria um choque. Mas nós precisamos entender que não existe só a maconha e a cocaína. Quando você vicia em uma dipirona, quando você vicia em um analgésico qualquer, quando você vicia em um relaxante muscular, quando você vicia em uma vitamina, pessoas que frequentam a academia, que tomam aquele kit que diz que é de vitamina, e a gente sabe que tem um monte de coisas artificiais ali. Você consegue ter controle? Você é viciado em academia? Você consegue ir dentro da medida? Você que gosta de comer, você consegue colocar limite na sua alimentação? Você que gosta de dormir, você consegue colocar um tempo saudável para você dormir? Ou você faz tudo descontroladamente? Então, eu quero repetir para você que o autoconhecimento básico e fundamental, ele serve para expandir o prazer de viver. E no prazer de viver, você tem que ter controle sobre essas coisas, ok? Seguindo em frente, por sermos uma espécie pensante, tendemos a cuidar seriamente daquilo que tem valor. Cuidamos do motor do carro, para quem tem o carro, para não fundir. Cuidamos da casa para não deteriorar. Cuidamos do trabalho para não sermos demitidos. Cuidamos do dinheiro para não faltar. Alguns se preocupam com as suas roupas, outros com as suas joias e outros com a sua imagem social. Mas aí a gente coloca uma vírgula bem grande aqui, porque eu quero te fazer uma pergunta. Qual o seu maior tesouro? O que deveria ocupar o centro da sua atenção? O carro, a casa, o trabalho, o dinheiro, as roupas, as viagens ou a qualidade de vida? Eu fico com a última. Porque quando eu tenho qualidade de vida, nós estamos falando muito sobre cuida de ti mesmo. Quando eu tenho qualidade de vida, eu consigo não somente cuidar das minhas coisas, mas eu consigo dar suporte para a direita, para a esquerda, até em um círculo total. Eu consigo estender a mão para outras pessoas. Agora, quando eu cuido de todas as outras coisas, mas não cuido da vida, das minhas emoções, da minha parte física, do meu corpo físico, da minha saúde, eu com certeza, eu estou roubando pessoas que acreditavam que eu podia ajudá-las. Por quê? Porque se eu não sou capaz de manter estabilizado a minha saúde mental, o meu corpo físico, a minha saúde física, eu não sou capaz de cuidar de nada mais além do que isso. Eu vou ser mais um dependente. E as pessoas não poderão depender de mim, não poderão contar comigo. Porque às vezes não é você resolver a vida toda da pessoa, ou tornar a pessoa dependente de você, mas às vezes é você estender a mão. E às vezes você até estende a mão, mas ela não chega. Por quê? Porque nem força para isso você tem. Então nós precisamos começar a avaliar
quais são as nossas necessidades. E nesta aula, nesta live, eu quero te deixar bem explícito que o seu maior tesouro é a vida. E que vida emocional. Por incrível que pareça, nossa qualidade de vida é em destaque, a saúde emocional fica frequentemente em segundo plano. Sem ela não temos nada e não somos nada. Não somos mentalmente saudáveis, emocionalmente livres, socialmente maduros, profissionalmente realizados. Você cuida da sua qualidade de vida? Mais uma vez eu te faço a pergunta. Porque se você não cuida, eu quero te fazer um convite. Passe a se preocupar com suas emoções. Talvez você pensa muito. Ou talvez você está focado em algo que você quer fazer, que você quer resolver, que você quer realizar. Só que a sua forma de foco, ela está em forças erradas. Como que você vai cuidar da sua saúde mental com ações físicas? Com atitudes físicas? A sua saúde mental, ela tem que começar cuidando por suas próprias emoções. Você tem que saber conduzir os seus pensamentos. Você tem que saber negativar os pensamentos negativos. Você tem que saber dar força, valorizar as coisas boas que você ouve. Você tem que valorizar as coisas boas que acontecem na sua vida. As coisas ruins você vai deixando para lá, você vai eliminando. Porque se você já está correndo o risco de se autodestruir, por que você vai pegar mais entulho para colocar na sua cabeça? Então, quando vier as coisas negativas, o que você tem que fazer? A primeira coisa, você tem que começar a pensar naquilo que aconteceu de bom na sua vida. Você tem que começar a dar ênfase, fortalecer na sua mente os momentos emocionais que foram bons. E como eu descubro que foram momentos bons? Quando a emoção é boa, ela é boa enquanto acontece e ela não te deixa culpa após acontecer. Sabe quando você... Eu vou falar de mim. Eu administro algumas fragilidades estomacais. Então, assim, tem alguns alimentos que eu não posso comer. Tem algumas coisas que eu não posso ingerir. Mas mesmo assim, elas são saborosas, eu conheço o sabor. Aí eu penso assim, vai dar ruim, mas eu vou comer. Entende? Eu já sei que não vai ser bom. Eu vou comer, nossa, muito bom a hora que eu estou comendo. Sabe aquele churros todo recheado, ou então aquele, deixa eu ver o que eu gosto, gente. Ai, meu Deus do céu. Churros, o hambúrguer. Vamos lá, vamos falar dos franguinhos fritos aqui, que tem uns meninos aqui que eu sei que gostam. A batata frita. Nossa, é muito gostoso, aquela bacia de batata frita, cheia de ketchup, cheia de mostarda. O que mais, meninos, que eu coloco dentro? Cheddar. Olha lá, cheddar, o que mais? O outro foi pensar, faz tempo que não come. Queijo ralado. Nossa, é muito bom, não é? Quentinha, fresquinha, né? Só que quando eu estou comendo, tá muito bom. Só que quando eu termino de comer, dá ruim. Então, por que eu vou comer? Eu tenho que ter equilíbrio. Eu tenho que ter domínio na minha mente. Esses dias nós aprendemos que um todinho tem 20 colheres de açúcar ou 10? 10 colheres parece que é. A Sofia aprendeu, nós não. Aí eu vou lá e tomo. Ainda bem que eu não gosto. Mas a maioria da juventude gosta. É prático. Eu sei que eu estou colocando açúcar no sangue e eu estou no caminho para me tornar um dependente de remédio para a vida toda, porque diabético depende de remédio para a vida toda. Por que eu vou tomar aquilo ali? Não é mais fácil eu pegar e preparar uma coisa mais natural? Mas nós estamos na era das coisas práticas, como diz o povo, fast food, né? Geração fast food. Tudo rápido. E aí o que acontece? Vem o preço. Eu estou falando de alimentação, mas em todas as áreas da nossa vida. Tudo que se torna vício traz prejuízo. E se você sabe que é vício, você já faz, tá? Você já produz com a consciência pesada. Para quê? Isso não é uma boa emoção. Porque você tem 5 minutos de prazer e tem várias horas de destruição, de tristeza, de depressão.
porque a culpa, ela traz a depressão. Então, eu quero te chamar a atenção, você pode controlar a sua mente. Você tem poder para isso, você tem força. Lembra do versículo que eu li? E quando penso que sou fraco, é aí que estou forte? Porque às vezes na nossa força nós ficamos confiando lá no nosso poder. E aí a gente fracassa. Aí depois vem a culpa. Então vamos mudar isto hoje, vamos trabalhar. Ah, mas tá, aconteceu, passou, começa de novo. Não foi isso que eu comecei dizendo? O eu é despreparado para pilotar a aeronave mental. Então você tem que dominar quem? O seu eu. Sempre costumamos perguntar, você teria coragem de subir num avião, fazer uma longa viagem, sabendo que o piloto é inexperiente e tem poucas horas de voo? Eu não faria isso, não. Tá? Porque mesmo estando lá os caras que pilotam bem e todos os cuidados, a gente já treme. Relaxaria se soubesse que ele desconhece os instrumentos de navegação? Dormiria se ele não tivesse habilidade para se desviar de rotas turbulentas? É uma pergunta. Com alta concentração de nuvens e descarga elétrica. Já passei por isso dentro de um avião, gente. Não é legal. É lógico que teve uma vez que eu dormi. Estava dormindo. Aí, ó, o piloto, eu confiei lá, que o piloto do céu estava conduzindo. E o Marcos disse que foi um tempão. Várias turbulências. Eu não vi nada. Acordei com a pele maravilhosa, com os olhos enxergando tudo, de tanto descanso. Todos respondem que se sentiriam completamente desconfortáveis. Muitos sem sequer ousariam pisar nessa aeronave. Com certeza, eu não iria. Mas quantas vezes nós já fizemos isso? Quantas vezes? Eu não sei, nunca fui lá consultar se o piloto era oficial ou não. Mas o que você poderá pensar se eu lhe disser que embarcamos, preste atenção nisso, diariamente na mais complexa das aeronaves, que é comandada por um piloto frequentemente despreparado e mal equipado para pilotá-la. A aeronave é a mente humana e o piloto é quem? É o nosso eu. Se você entra num avião de última geração, fica perplexa com a quantidade de instrumento para dar apoio à navegação, mas de que adianta tais instrumentos se o piloto não sabe usá-lo? De que adianta o eu ter recursos para dirigir o nosso psiquismo ou o nosso intelecto, se durante o processo de formação da personalidade não adquirimos os conhecimentos básicos desse instrumento e as mínimas habilidades para operá-lo? Gente, é muito sério tudo isso. Nós somos criação de Deus, e Deus nos fez completos. E nós temos que entender que o corpo humano é uma máquina, que tem várias ferramentas que precisam estar ativas, saudáveis, para pôr essa máquina para funcionar. E essa máquina, ela tem um coração, chamado mente, e controla tudo, tudo. O nosso andar, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir. Já ouviu falar que quando uma pessoa entra em coma, mesmo que o coração está batendo, é considerado quase que morto? Porque o coração pode estar batendo, mas se a mente parou de funcionar, daqui um pouco vai parando tudo. Uma hora para tudo. Então eu preciso entender o valor que tem a minha mente, as minhas emoções, e eu não posso ficar usando ela para qualquer conversa fiada. Eu não posso ficar usando a minha mente para qualquer tipo de emoção. Eu não posso ficar dando vazão a palavras mentirosas e negativas que chegam até mim. Eu não posso ficar dando vazão à perca de tempo. Eu tenho que usar a minha mente de forma inteligente, com sabedoria, com equilíbrio, para que eu possa produzir coisas boas e que no dia de amanhã eu venha sentir orgulho de mim mesmo. E não estou falando de orgulho, eu sou orgulhosa, não.
sentir prazer de ter sido construtivo, de você ter valorizado o dia de ontem. Ontem nós estávamos num culto e o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Adore com intensidade, porque é essa entrega que vai te manter no outro dia. E eu realmente fui mantida por aquela palavra. Porque eu enfrentei várias turbulências nesse dia, assim como todo mundo. Passei já por várias situações no dia de hoje, emocionais. O físico, tudo bem? Beleza, mas emocionalmente. Nós lidamos com muita gente. E às vezes os problemas das pessoas tiram o nosso equilíbrio um pouco. Se nós não controlarmos a nave, se nós não entendermos que o eu está dentro de nós e ele precisa ser dominado, nós destruímos as 24 horas que nos foi dada hoje e amanhã a gente levanta desanimado, triste, mal-humorado. Por quê? Porque fala assim, puxa, eu perdi o dia de ontem, ele não foi usado com sabedoria, ele não foi usado com inteligência, ele não foi valorizado. Pensa. Santa água que me deram aqui, porque tá fechando minha garganta. Deus te abençoe. Tá vendo? No pilotão, a máquina tá pilotando a caneca. Eu quero, assim, ir mais um pouquinho mais ao fundo, para a semana que vem nós irmos para uma outra parte. Eu quero finalizar com você dizendo assim, ó, ninguém é tão importante quanto os professores no teatro social. Embora a débil, a triste, a negativa sociedade não lhe dê valor que merecem. Os professores não são valorizados como merecem. Mas o sistema em que os professores estão inseridos é estressante. Olha tudo que está acontecendo na nossa realidade. Olha as notícias que chegam e as que não chegam. E as crianças que fazem parte das escolas e têm problemas em casa. E interfere na escola, porque se lá na escola ela tem 4, 5 amiguinhos e acontece um problema em casa, e a criança sofre alguma dificuldade, vai chegar no ouvido dos outros amiguinhos e um vai contagiando o outro. Então o sistema acaba sendo estressante para quem? Para aquela autoridade que está na sala chamada professora. Ou professor. Eles estão todos inseridos nesse estresse constante. Não foram coletivamente seres humanos com consciência, tá? Eles não formam seres humanos coletivamente com consciência de que possui um eu, de que esse eu é construído por mecanismos sofisticadíssimos, de que esses mecanismos deveriam desenvolver funções vitais, nobilíssimas, e de que sem o desenvolvimento dessas funções, ele poderá estar completamente despreparado para pilotar o aparelho mental, em especial quando abarcado por um transtorno psíquico mais grave, como a dependência de drogas, a depressão e a ansiedade crônica, que muitas das vezes os professores enfrentam dentro da sala de aula. Aí eu te pergunto, o que a gente faz? Troca os professores ou cura a educação? Como se cura a educação? Se você mora com seu filho, dá tempo ainda de você ensinar algumas coisas para ele. Se você tem crianças à sua volta, dá tempo de você mudar a mente dessas crianças. Faça bom uso de todas esses ensinamentos, desses toques que nós estamos dando aqui. E uma vez despreparado para conduzi-lo, uma vez despreparado, será conduzido pelas tempestades sociais e pelas crises psíquicas. Será um barco à deriva sem leme. Um eu mal formado corre grandes riscos de ser imaturo, ainda que seja um gigante na ciência, como nós aprendemos na aula passada, de ser sem brilho, ainda que socialmente aplaudido, de viver sem migalhas de prazer, ainda que tenha dinheiro para comprar o que bem desejar,
de ser engessado, ainda que tenha grande potencial criativo, tá? Se for despreparado, não vai funcionar. E para encerrar, eu quero dizer assim, se fôssemos piloto de avião, a melhor conduta talvez fosse desviar-nos das formações densas de nuvens, mas como pilotos mentais, esse seria a pior atitude, ainda que a mais frequentemente tomada. E isso por 3 razões. Primeira, porque é impossível o eu fugir de mim mesma. O meu eu não consegue fugir de mim mesmo. Segundo, porque se o eu exercitar a paciência para deixar as emoções angustiantes se dissipar espontaneamente para seguir em frente, ele cairá no quê? Na armadilha da autoilusão. Às vezes a gente gosta de se iludir. Ah, vai dar certo. Ah, vou tentar. Ah, vamos tentar. Nem tenta. Nem tenta, porque vai dar errado. Se você não conseguir controlar o seu eu, ele te domina. E pode ter certeza. Não vai demorar muito tempo você estar jogando na sarjeta. Tá? A terceira parte. Vamos lá. A paciência, tão importante nas relações sociais, é péssima ao significar a omissão do eu em atuar no gerenciamento das dores e conflitos psíquicos. Eles serão dissipados apenas, aparentemente, serão arquivados no córtex cerebral, tá? Lembra disso, camada mais evoluída do cérebro, para quem não sabe, e farão parte das matrizes de nossa personalidade. Atuar, portanto, é a palavra-chave. Aqui ainda é a parte do segundo ponto. Agora, o terceiro, porque nós podemos ou poderemos formar janelas traumáticas, ou, para quem já conhece a linguagem, a janelas killer, dupla ou duplo poder, poder de encarceramento do eu e de expansão da janela doentia, que aprisionam o eu e o desestabiliza como gerente da mente humana. Eu te pergunto, o que podemos fazer hoje para melhorar? A gente já deu aí algumas diretrizes, mas você tem 2 escolhas: desistir ou enfrentar os conflitos de uma mudança. Pense e decida. Eu posso controlar o meu eu e ter uma vida 100% saudável. Eu posso controlar o meu eu e ter uma vida feliz, mesmo com as embarcadas, adversidades, obstáculos, problemas que vão surgir. Porque vai surgir. Enquanto estivermos vivendo na Terra, vai surgir. Mas eu também posso desistir. Eu posso parar e continuar perecendo até morrer. A escolha é sua. E eu termino essa aula dizendo: pense e decida. Vou refazer esta frase. O que podemos fazer hoje para melhorar? Desistir ou enfrentar os conflitos de uma mudança? Você pensa e você decida. Se você ver dificuldade no pensamento, volte a assistir essa aula, leia os primeiros tópicos que está nos dando direcionamento e pare aí, pense e tome a sua decisão. O que o seu faz com as turbulências emocionais? Deixa-as passar, desvia-se delas ou as enfrenta? E assim eu encerro essa aula, dizendo a você, gratidão por ter ficado até aqui. Deixo para você uma boa noite, lembrando que Deus, ele vai estar sempre cuidando de você, enquanto você estiver ligada nele. Mas pegue também essa parte emocional e física e cuide dela, porque para o Espírito Santo atuar no seu coração, para o Espírito Santo controlar a sua mente, você vai precisar, tá? Vai precisar estar com ela saudável. Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Um beijo no seu coração,
Obrigado, meninos, obrigado, pastor Marcos, obrigado, Instituto Fazendo a Diferença, e lembrando que durante a semana nós vamos subir esta aula para o canal Lisete Ferreira. Gratidão a todos que colaboraram para que este momento acontecesse. Obrigado, Deus abençoe. Compartilhar e avisar as demais. Nossa, até minha bolsa. Já fechou? Vou fechar aqui. Fechei aqui. Eu acho que fechei, né? Vou fechar o microfone ali do lado.